E senhoras e senhores do canal Investidor de Quebrada. No vídeo de hoje a gente vai partir do princípio. Eu vi que muitos vídeos antigos ou muitos vídeos atrás eu não falei do início de um investimento ou de como realmente começar ou como começa. Eu senti que eu peguei do meio assim, não comecei muito bem. Então a gente vai fazer uma série de vídeos partindo do princípio, desde a primeira ação que você tem que tomar para começar a investir até a última ação que você tem que tomar para ter uma liberdade financeira. Eu ainda estou nesse caminho, então convido vocês a participar desse caminho junto comigo. Então, para começar, eu vou contar um pouco do meu começo, como eu comecei nesse ramo de finanças pessoais e investimento. Para começar, eu comecei a assistir muito vídeos sobre investimentos. Muitos vídeos, vi muitos podcasts e principalmente vídeos do Thiago Nilo, por exemplo. Então, eu vi muito vídeo, já estava trabalhando, óbvio, e falei, caramba, dá pra ganhar muito dinheiro com renda variável. E esses caras falam que dá pra ganhar muito dinheiro com isso, que isso é bom, que essa empresa é boa, que isso tá dando muito lucro e que isso realmente vale a pena. Então, com base nas opiniões dessas pessoas, sem pesquisa nenhuma, sem ver se a empresa realmente era boa ou se não era boa, eu comecei a investir em renda variável. Criei minha conta em uma corretora e comecei com o meu primeiro investimento. Investi cerca aí de R$ 150 de uma única vez. E como todo jovem investidor, se você investe sem analisar uma empresa ou um fundo, você não está investindo, e sim especulando. Então eu simplesmente não investi, especulei. Para quem não sabe, especulação é como se fosse uma aposta, como se você estivesse jogando numa roleta de um jogo de cassino e você acha que vai dar aquele número, por exemplo. Isso é uma especulação. Eu não investi, eu especulei, porque eu não pesquisei sobre o investimento. Então eu simplesmente apostei R$ 150 do meu salário em coisas que eu não sabia que ia dar certo. Mas pela opinião de outras pessoas que falaram que aquilo era bom, eu fui investir naquilo. E por incrível que pareça, a minha aposta ou a minha especulação deu bom no começo. Começou, aquele investimento começou a subir, subindo 1% no mês, estava ótimo. Estava tendo ótimos rendimentos, as empresas estão indo bem. E eu sem saber de nada disso, só fui deixando meu dinheiro lá e com o tempo fui investindo mais e mais no que estava subindo, não no que era. Então o que aconteceu? Simplesmente, final do ano passado, eleições, as ações começaram a cair, as minhas empresas começaram a cair e simplesmente tudo que eu tinha na minha carteira de investimento começou a cair. Então eu comecei a perder todo o meu dinheiro. Eu tava vendo meus R$ 150 ser pulverizado pelo mercado. Então foi aí que eu cometi o meu segundo erro. O meu primeiro erro foi fazer especulação, não investimento. E o meu segundo erro foi deixar minhas emoções tomarem conta na hora de investir. E a principal emoção que não pode tomar conta de jeito nenhum na hora de investir é o medo. E foi aí que eu deixei tomar conta de mim naquele momento. Eu simplesmente vi a bolsa caindo, vi meu dinheiro ser liquidado, eu perdi reais e reais por dia, até chegar em menos de R$ 120, ter perdido R$ 30. Eu já tava maluco com isso. E eu não tive aí a percepção de que, nossa, é época de eleição. É normal que caia um pouco, porque troca de governo, ou é normal que suba também, depois caia. Isso é normal. Eu não tive essa percepção. E eu simplesmente peguei, fiquei com muito medo na hora que eu vi eu perder mais de R$ 30 nos meus investimentos e vendi tudo com medo. Mas nisso eu tive um aprendizado. Eu simplesmente conheci aplicativos muito bons de investimentos e como acompanhar a sua carteira. Por exemplo, o Google Finance, que é um aplicativo muito bom para você acompanhar a sua carteira. Tem aplicativo, tem na web também. Então o que eu fiz? Mesmo eu vendendo os meus investimentos, eu deixei a minha carteira lá pré-montada, como se fosse uma simulação de jogo, qualquer simulação. Então o que eu fiz? Deixei lá. E com o tempo, a bolsa foi voltando a subir, as minhas ações foram voltando a subir, e eu, depois de um tempo sem ter investido nada, sem investir nada, eu fui olhar como estaria minha carteira hoje em dia. E por incrível que pareça, eu fui olhar, se eu não me engano, em maio, abril. Fui olhar em abril. A minha carteira tinha rendido 5% no mês, no começo do mês, pra você ter uma ideia.
Eu fiquei tipo, caramba, se eu não tivesse deixado o medo tomar conta, eu teria um rendimento absurdo hoje. Porque querendo ou não, a minha especulação era boa, eu tinha uma boa aposta, eu tenho bons palpites. E foram até que bons. Todos renderam, poucos caíram, alguns se mantiveram e renderam bastante. E até hoje ela continua subindo. Só que eu ainda saí um pouco do mercado de renda variável e fui estudar um pouco mais, um pouco de aprendizado. Então eu fui para uma coisa chamada renda fixa. Depois de estudar um pouco mais e ver meu patrimônio ser pulverizado, eu falei, eu tenho que estudar mais isso, eu tenho que aprender mais sobre isso. Então eu fui pesquisar sobre, fui ver mais vídeos, ver aulas, podcasts e pessoas que entendem muito mais do assunto. E descobri que para começar a investir, você tem que ter um certo dinheiro guardado, uma famosa reserva de emergência ou fundo de emergência. Então o que eu fiz? Criei meu fundo de emergência. Comecei a guardar dinheiro todo mês para criar o fundo de emergência. E aí eu vi que você precisava de... Se você tivesse um salário fixo, se você fosse um trabalhador assalariado, que vende sua hora para receber um salário no final do mês, você teria que juntar 6 meses do seu gasto mensal familiar. O que seria meu gasto mensal familiar? Vamos supor que eu moro sozinho e eu gasto por mês R$ 1.500. Eu teria que juntar 6 vezes de R$ 1.500 para ter uma reserva de emergência. Para que caso alguma coisa aconteça, eu não sofra muito com esse acontecimento e nem me abale muito essa coisa, porque eu vou conseguir resolver ele facilmente. Então, isso seria uma reserva de emergência. E eu criei a minha. Eu não moro sozinho, mas tenho os meus gastos pessoais. Então, eu fiz com base nisso. O valor tá lá, estimulado, então eu tenho que juntar aquilo. E eu falar pra vocês que eu tô prestes a terminar. Tô quase chegando na marca ali pra concluir a reserva, pra fechar o cofre e juntar o valor necessário pra isso. Então, simplesmente, tô quase lá. E esse é o primeiro, o princípio de tudo. Estudar sobre o assunto e criar sua reserva de emergência. Eu criei a minha e esse foi o meu começo até agora. E eu também criei o canal no YouTube, né? No dia 31 de dezembro, ou dia 30 de dezembro do ano passado, no finalzinho do ano, se não me engano, no último dia. E aí eu comecei a falar de investimentos com vocês, meus queridos e queridas investidores de quebrada. Então, esse aqui é o princípio. E no vídeo a gente vai fazer tudo desde o começo, desde o básico até o avançado. Desde criando uma reserva de emergência até investindo em renda variável e comprando ações de empresas como Apple, Microsoft e como ganhar dinheiro com elas. Eu vou aprendendo e ensinando para vocês tudo que eu sei e tudo que eu tô aprendendo. Eu sou o Eric, dono do canal Investidor de Quebrada, e esse foi o nosso primeiro vídeo da série O Começo de Tudo. Até o próximo vídeo, é nóis, fui!